Fala, galera! Vamos lá, vamos seguir aí para a nossa segunda aula do curso de Matemática Básica na Prática. Lembrando que é aquele curso voltado não só para quem está se arrastando aí em matemática e precisa melhorar e muito, como também para quem já é fera. Esse curso, ele revisa todos os principais tópicos de matemática, fazendo uma abordagem teórica e pegando também na prática, ali exercitando com uma série de macetes, com uma série de direcionamentos adequados ao estudo de vocês. Beleza? Então, seguindo aí, nossa segunda aula vai tratar ainda de ordens e classes, parte 2. Então, vamos lá. Lembrando, o que são ordens e classes? Lembrando aí que todas as nossas aulas elas são devidamente sequenciadas e linkadas umas com as outras para facilitar a aprendizagem e o sequenciamento do estudo de vocês. Então, aqui, ordem é a posição de cada dígito, de cada algarismo no número. Esse número aqui, por exemplo, tem 8 dígitos distribuídos em 8 ordens. O fato de ter dígito repetido não tem problema. Por exemplo, ele tem aqui o 5 e um 5 aqui. O que muda é o valor relativo de cada um desses dígitos. Beleza. Esse número, então, ele tem 8 ordens e tem 3 classes. Quais são as classes? Essa daqui, a classe das unidades simples. Essa daqui, que é a classe das unidades de milhar. E essa daqui é a classe das unidades de milhão. Reparem que duas dessas classes são completas e uma classe incompleta. Por que ela é incompleta? Porque uma classe completa é formada por 3 dígitos ali, e essa daqui só tem 2. Então, faltou a casa aqui das centenas de milhão. Beleza? Ok. Cada ordem representada pela posição de um algarismo. Verdade. E elas são contadas da direita para a esquerda, de maneira que a primeira ordem é essa daqui, ó, primeira ordem. Aqui é a segunda ordem, aqui é a terceira ordem e assim sucessivamente. Ok, aqui é a abordagem das classes, cada classe é formada por 3 dígitos, e aí a gente tem ali, ó, sendo a classe das unidades simples, classe das unidades de milhar, unidades de milhão. Depois disso, unidades de bilhão, unidades de trilhão e assim sucessivamente. Tanto as ordens quanto as classes são contadas da direita para a esquerda. Beleza, então tá um resuminho aí bem legal para vocês relembrarem a aula anterior e ao mesmo tempo a gente se aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá? Olha aí, vamos botar a mão na massa aí, vamos resolver uns exercíciozinhos. Ele pede a soma dos valores absolutos dos algarismos do número 6.345 vale. Como é que a gente resolve isso? Olha lá, eu vou somar valor absoluto de 6 é 6, do 3 é 3, aqui 4 e 5. Somando tudo isso, chego na resposta 18. Então, respondido aí o primeiro problema com bastante tranquilidade, correto? O segundo, a soma do valor relativo do algarismo de terceira ordem com o valor absoluto do algarismo de segunda ordem no número 1679 vale. Gente, quando a gente lê de maneira apressada, dá a impressão que o exercício é difícil, mas não é. Pensem comigo. A soma, ele quer a soma. Olha lá. De quem? Do valor relativo do algarismo de terceira ordem. Vem aqui comigo, ó, número 1679. Quem é o algarismo de terceira ordem? Esse daqui, ó, lembrando, primeira, segunda, terceira ordem. Ele quer o valor relativo desse algarismo. Quanto vale? 600. E depois, com o valor absoluto do algarismo de segunda ordem. Opa, quem é o algarismo de segunda ordem? Aqui, é o 7. Só que ele quer o valor absoluto de 7. Quanto dá? Próprio 7. Então, minha resposta vai ser 600 mais 7, 607. Está lá a respostazinha ali para vocês, ó, bem tranquilinho. É só você se organizar na hora de resolver esse problema. Vamos lá.
O maior valor possível de 3 dígitos formado pelos algarismos que ocupam as ordens ímpares. Olha, eu não estou pedindo os algarismos ímpares, estou pedindo os algarismos que ocupam as ordens ímpares do número 12.482 vale. Então, o que ele está querendo? Ele está querendo o seguinte, o maior valor possível de um número formado por 3 dígitos, né? Que dígitos são esses? São os dígitos que ocupam as ordens ímpares desse número daqui. O número é 12.482. Distribuído aqui, ó, eu tenho aqui, ó, de trás para frente, eu tenho primeira ordem, que é o 2, segunda ordem aqui o 8, terceira ordem o 4, quarta ordem está o algarismo 2 e quinta ordem o algarismo 1. Quais são os algarismos que estão localizados nas ordens ímpares? Ordem ímpar é primeira, terceira e quinta. Então, eu vou ter aqui o algarismo 2, o algarismo 3, o algarismo 4, perdão, que está na terceira ordem, e o algarismo 1, que está na quinta ordem. Agora, eu quero o maior número de 3 dígitos formado por esses algarismos 1, 4 e 2. Reparem, as combinações possíveis ali, se a gente estivesse raciocinando o inverso, se eu quisesse o menor valor, eu começaria pelo 1, depois o 2, depois o 4. Se eu quisesse, depois daqui, de 1, 2, 4, seria o 1, 4, 2. Agora, os próximos seria começando com 2. Então, eu teria 2, 1, 4 e depois 2, 4, 1. Reparem que eu estou colocando tudo aqui em ordem crescente. Ó. Se agora os maiores seriam os começando por 4, eu teria 4, 1, 2, que é 412, e por último 4, 2, 1, 421. Está lá. Então, o maior valor possível formado com esses algarismos é o número 421. Tem um detalhe aí, de propósito, para vocês começarem a ter um traquejo, uma malícia na hora, principalmente de lidar com questões de concurso. Olha como é que foi o pedido. O maior valor possível de 3 dígitos, formado pelos algarismos que ocupam as ordens ímpares. Na verdade, do jeito que está esboçado aqui, fica claro que o número tem que ter 3 algarismos e que os algarismos formados pelos algarismos 1, 4 e 2, isso pode gerar a interpretação de que 1, 4 e 2 são simplesmente as ferramentas, né, as instruções que você tem para montar esse número. Mas ele aqui ele não fala que tem que ser formado por 3 dígitos diferentes. Então, você poderia ter um valor aqui, ó, ainda maior, que seria o 444. Aonde que isso se torna polêmico? Por quê? O 4 é um algarismo que pertence a uma dessas ordens ímpares? Sim. O 444 é um número formado de 3 dígitos, de 3 algarismos, sendo que um desses algarismos é um dessas ordens? Sim. Então, teoricamente, estaria certo. Porque, em momento algum, foi dito que os dígitos precisam ser diferentes. Mas há, por outro lado, a interpretação de que você precisa utilizar os algarismos. Os algarismos que estão ali distribuídos. Então, se você precisa de um número de 3 dígitos usando todos esses algarismos, aí, de fato, o maior valor possível seria de 421. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque, na hora de uma prova de concurso, é fundamental que a banca, na hora de elaborar a questão, deixe isso daí um pouco mais preciso, um pouco mais engessado. E você, como aluno, se você começa a entender o padrão de raciocínio da banca, você também começa a vislumbrar, a captar de maneira mais fácil as pegadinhas. Beleza? Ok. Seguindo aí. E aí, galera, aqui, ó, 421 fechou a nossa resposta. Não deixem de praticar
de revisar, de refazer esses exercícios. Beleza, galera? Até a próxima aula.